Vamos falar agora sobre o outro componente, a outra dimensão dentro do componente 2, que é a dimensão acompanhamento. A dimensão acompanhamento, ela contabiliza a quantidade de pessoas que são acompanhadas por uma equipe de saúde da família ou EAP de referência. Então, aqui a gente vai ver, na verdade, a relação entre as pessoas cadastradas com os serviços que são ofertados pela unidade de saúde, tá? Ou pela atenção primária, de modo geral. Ela vai nos dar essa relação. Então, o que é acompanhamento para fins da portaria, para fins da nota metodológica do componente 2? Acompanhamento é a pessoa cadastrada que consome no mínimo 2 serviços ou um serviço e um procedimento dentro de um período de 1 ano, ou seja, 12 meses, prestado pelas equipes Saúde da Família, EAP, né? Saúde bucal, multi. Aí o que acontece, né? Dia 20 de agosto de 2025, nós tivemos uma portaria nova que modificou a portaria-mãe do novo financiamento da atenção primária e também a portaria de consolidação número 6, incluindo, né, nesse componente, incluindo as equipes de saúde Família Ribeirinha, as equipes de consultório de rua e a equipe de atenção primária prisional. Então, o que acontece? Ainda não saiu até o momento da gravação desse vídeo a nota metodológica dizendo como será o parâmetro da equipe Saúde Família Ribeirinha, né? E como será, e quais serão o cálculo, né? Das boas práticas dessas 3 equipes. Mas a gente já coloca aqui dentro que elas no futuro serão computadas, tá? Justamente porque você vai perceber aqui que, para fins de cadastro, a base, parâmetro, vai sempre estar relacionado às equipes de saúde da família ou EAP, ok? Mas para acompanhamento, ela já se estende às outras equipes que são abrangidas pelo componente 3 de qualidade, como é o caso saúde bucal e multi, que já tem, né, que já tem ficha técnica, que já tem uma ficha técnica, que já explica o cálculo, já explica as boas práticas, o que é que o Ministério cobra, né, para o componente qualidade delas. Mas para essas 3 ainda não saiu. Então, mas já foi falado, já foi alterado, que vão ser incluídas, tá? Aliás, já incluíram, só faltou explicar como é que vai funcionar, né? Então, a gente vai considerar elas também, tá? Quando sair a nota metodológica, quando sair as fichas técnicas, você vai saber que elas também entram no cômputo da dimensão acompanhamento. Tá certo? Então, vamos lá. Revisando, então, eu tenho que ter 2 serviços ou um serviço e um procedimento nos últimos 12 meses para ser considerado acompanhamento. Lembrando que essa pessoa tem que ter cadastro individual e que o cadastro tem que ser atualizado nos últimos 24 meses. Essa regra não foge, tá? O que o Ministério considera como serviço? É isso aqui, ó, atividade coletiva, né? Atendimento individual, atendimento odontológico individual, visitas domiciliares, né, por ACS ou ACE, marcadores de consumo alimentar e nutricional são considerados serviços. O que o Ministério considera como procedimento? Qualquer vacina e demais procedimentos, como, por exemplo, medição de peso e altura, medição de glicemia, medição de pressão arterial, tá? Então, você tem que ficar atento que 2 procedimentos não contam como acompanhamento. Se eu tiver 2 procedimentos, não conta como acompanhamento
não adianta, tá? Tem que ser dentro dessa regrinha e dentro do período de um ano. Então, o que muda em relação ao agente comunitário de saúde e ao técnico, né, de agente comunitário de saúde? Para eles, em relação no financiamento comparado com o Previne, entra esse público, crianças até 5 anos, gestante já fazia parte do Previne, mas é mantido no novo financiamento. Puérperas é novo, no novo financiamento. Mulheres, já existia no Previne e foi mantido aqui no novo financiamento. Hipertensos, também foi mantido no novo financiamento. Diabéticos, mantido também no novo financiamento, desde o Previne. Agora, eles ampliaram esse escopo para idosos, que também entra um público-alvo novo para os ACS. E o público do BPC, né, do beneficiário de prestação continuada, e o público do Bolsa Família, que são os vulneráveis, né? Também entram, esse público ele entra no novo financiamento. Então, antigamente, os ACS e os TACs, eles só cuidavam desse público aqui. Agora, ele tem um público maior para cuidar. Então, o que é que a gente tem que se atentar aqui em relação a agentes comunitários de saúde e o TACS? Os ACS voltam a fazer parte das equipes de saúde. Pela primeira vez, um acompanhamento feito pelo agente comunitário de saúde, que é a visita domiciliar, tem o mesmo valor que um atendimento de qualquer outro profissional de saúde. Em relação ao técnico em agente comunitário de saúde, o TACS, durante a visita de acompanhamento, pode também realizar procedimentos, como medir peso, altura, glicemia, pressão arterial, ou aplicar marcador de consumo alimentar, que é um serviço, né? Dessa forma, em uma única visita, já é possível cumprir a meta de 2 acompanhamentos no período de 12 meses. O que acontece? Os ACS, eles não podem aplicar procedimentos, não podem realizar procedimentos. Então, o que acontece? Em relação aos TACs, aqueles municípios que já têm agente comunitário de saúde, que fez o curso do agente com saúde, não, saúde com agente, né, que era justamente de formação de TACs pelo CONASEMS, eles podem fazer procedimentos. Então, o ACS e o TACS, ele tem 4 tipos de visitas que eles podem fazer. Então, nessa visita, o TACS, especificamente nessa visita de acompanhamento, ele pode também realizar já o procedimento e aí já bate a meta, tá? Resumindo, é isso. ACS e TACS devem identificar os cidadãos beneficiários do programa Bolsa Família e incluir o UNIS no cadastro individual. Isso aqui, embora se aplique a todos os profissionais de saúde, né, a gente sabe que a responsabilidade pela aquisição do NIS incide mais sobre a ACS e o TACS, né? Então tem que se atentar em relação a esse número de identificação social, porque como, né, o programa Bolsa Família, né, ele entrou também no escopo dos ACS e dos TACs, ele vai precisar ter esse número do NIS, tá? Dentro do cadastro individual. A gente vai entender por que esse público, ele entrou, né? Por que a gente está falando aqui desse público aqui? Porque é justamente da dimensão acompanhamento. Olha aqui, ó. Na dimensão acompanhamento, esse público aqui que a gente especificou, uma criança de até 5 anos, um idoso mais de 60, ele pontua mais do que qualquer pessoa. Então, uma pessoa que não atende nenhum dos critérios, ele ganha somente 1 ponto. Então, vamos lá. Resumindo, eu tenho uma pessoa que tem um cadastro individual atualizado, eu realizo dois acompanhamentos com essa pessoa, dentro do período de 12 meses, ela vai me valer 1 ponto por pessoa. Se for uma criança até 5 anos ou um idoso 60 ou mais, vai me valer 1,2 pontos.
Se for uma pessoa do Bolsa Família ou da beneficiária de prestação continuada, vai me valer 1,3 pontos. E se for cumulativo, ou seja, eu tenho uma criança que ela recebe, ela é do programa Bolsa Família, ou um idoso que recebe prestação continuada, vai me valer 2,5 pontos. Então, a gente vai ter que priorizar, é isso aqui, ó, o ACS vai ter que priorizar principalmente essa população aqui, ó, que pontua mais dentro da dimensão acompanhamento. Então, população prioritária, pessoas do Bolsa Família, beneficiário do BPC, crianças até 5 anos e idosos acima de 60. Na verdade, essa população prioritária é a população mais vulnerável, né, ligada, mencionada pela nota metodológica do componente 2 do Ministério da Saúde, né? Então, ela compõe aqui a população mais vulnerável, por isso que ela é prioritária. Então, as equipes vão precisar fazer o que na dimensão acompanhamento? Revisar o histórico de atendimentos no CESAB por equipe, tá? Aqui a gente tem um problema muito sério, porque é o seguinte, quando a gente faz a revisão do histórico de atendimentos no CESAB, né, por equipe, a gente vai entender lá, quando a gente falar do sistema CISAB, a gente vai entender, porque eu preciso dessa informação, ó. Quem é que tem atendimento 12 meses atrás, a partir do mês atual? Como é que eu consigo saber essa informação? Né? O CISAB, na parte do relatório de cadastros vinculados, né? Que era para constar essa informação, nós não temos essa informação. Então, a gente não tem nem no CIAPS, que é no Sistema Novo, nem no CISAB. Mas a gente precisaria ver o histórico, a gente teria que ver quais são as pessoas que foram atendidas nos últimos 12 meses, que possuem mais de um atendimento, né? 2 ou mais, e quais aquelas pessoas que ultrapassam esse período ou que têm 0 ou 1 atendimentos, né? A gente tem um problema para ver essa informação, uma dificuldade. Revisar e atualizar a base cadastral, né? Como eu falei, a base. Tem que ter uma base cadastral com cadastro individualizado, atualizado nos últimos 24 meses, para poder valer para a dimensão acompanhamento. Então, não adianta eu atender uma criança que ela ou não tem cadastro individual, ou esse cadastro individual dela está desatualizado, ela não vai pontuar para essa dimensão, nem para a dimensão qualidade, né? Justamente no C2, no indicador C2, que é de desenvolvimento infantil. Incentivar os usuários a usar o aplicativo Meu SUS Digital. Por quê? Porque ganha uma pontuação extra, a mais. Então, já o Ministério da Saúde, ele colocou essa condição para justamente estimular que as pessoas utilizem esse aplicativo para no futuro, né, provavelmente, para no futuro ele também fazer parte de um dos indicadores das equipes, tá? Monitorar os resultados e compartilhar com a equipe, né? Tanto o sistema do CIAPS como os relatórios da atenção primária. Ou seja, a gente vai precisar monitorar por meio do CISAB também, como é esse caso aqui, o CIAPS, que a gente vai ver a dimensão das colunas, a gente vai ver a dimensão acompanhamento por meio das colunas A a F, e o relatório da atenção primária, que é o relatório de acompanhamento do recurso financeiro. Ele é muito importante para ver se as informações que a equipe está enviando à produção está dentro do tempo, se teve algum tipo de suspensão por algum outro motivo, porque tudo isso interfere
no recurso financeiro final. Aí, dando continuidade, a gente vai falar um pouco de que não é somente as fichas de cadastro individual ou de cadastro domiciliar e territorial do ESUS Território que eu preciso me atentar. Esse grupo de fichas, eu preciso capacitar minhas equipes para o preenchimento correto de todas essas fichas, justamente para que não haja diminuição da pontuação. Então, o modelo de informação de cadastro individual, os profissionais, principalmente ACS e TACs. De informação de cadastro, modelo de informação de cadastro domiciliar e territorial. Essas fichas, elas passaram era a ficha de visita domiciliar, né? Aliás, a ficha de visita domiciliar é essa de baixo, desculpa. Essa de modelo de informação de cadastro domiciliar e territorial meio que não existia formalmente. Não era considerada dentro do Previne, né? Agora ela passa a valer, tá? Também por ACS e TACs. Modelo de informação de visita domiciliar e territorial, que era a antiga ficha, né? Ficha de visita domiciliar. Ele agora ganha esse nome e ele tem que ser preenchido por ACS, TACs e ACE. Modelos de informação de atendimento individual. Aqui são os atendimentos individuais prestados pelas equipes de saúde da família EAP e também pelas equipes EMULT. Modelos de informação de atendimento odontológico individual, especificamente pelo cirurgião dentista dentro da equipe de saúde bucal. É muito importante também a gente atentar quem preenche essa ficha, tá? Que pode ou não. Quem pode preencher essa ficha ou não. Modelo de informação de atividade coletiva. Todos os profissionais da atenção primária. Modelos de informação de procedimento. Então, equipe de saúde da família, EAP, TACs. Observe que o ACS ele não pode preencher essa ficha aqui, porque será inválido. A equipe de saúde bucal, então, tanto o cirurgião dentista como o técnico auxiliar bucal, né? E a equipe EMUD. Modelos de informação de vacinação, somente enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem podem preencher. Isso aqui também, esse modelo de informação de vacinação é um procedimento, né? Modelo de informação de marcadores de consumo alimentar, os profissionais da atenção primária, que constituem o serviço, né? Então, com isso, a gente conclui essa primeira parte em relação à dimensão acompanhamento. E no próximo vídeo a gente vai falar a respeito do cálculo. Espero vocês lá. Até lá.